Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto, né? E o tema central aqui do nosso quadro tem como título O Homem, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E o tema oportuno de momento, da lição número 8, será tratado aí no próximo domingo, tem como tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. A batalha do equilíbrio interior. Para tanto, vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos, Senhor, cometido. Te agradecemos, ó Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar. Para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor Jesus, possamos estar juntos. Pedimos a Tua bênção mais uma vez durante esse período, que aqui estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição referente, Senhor, à classe dos adultos. Da lição dominical, cuja origem, a fonte é as revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Faz isso, Pai, durante esse tempo. É o que nós, Senhor, te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. O texto áureo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Anterior a este versículo, Filipenses 4, versículo 6 diz: para que nós não venhamos a ficar ansiosos por coisa alguma, mas que tudo seja antes colocada diante de Deus, justamente por conta da realidade, desta batalha, deste equilíbrio que precisamos ter entre emoções, e sentimentos. Emoções e sentimentos. Para tanto, somente Deus é que pode nos conduzir, já que se trata de uma batalha do equilíbrio interior, só Ele pode nos dar a direção correta, de tal maneira que nós venhamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E quando fazemos isso, não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas colocarmos diante do Senhor a promessa de Deus para mim e para você é esta aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso nos faz lembrar um episódio, no que diz respeito ao nosso patriarca Abraão e Sara.
ele recebeu a visita de Deus, ele recebeu a promessa de que o seu herdeiro não seria Eliezer, o qual ele pensava que seria, haja vista, né, o estreitamento com este servo ali na sua casa, fiel a ele, e que sobressaiu a questão, né, da questão da sua profissão, do seu serviço. Foi além, a ponto dele até ter em mente que Eliezer seria o seu herdeiro. E naquela ocasião, Deus garantiu para Abraão, que no momento era Abraão, de que ele teria um filho oriundo, né, de Sara. A promessa de Deus é que ele teria um filho. E se Abraão era casado com Sara, porque até então aí, ainda que antes da lei, no caso de Abraão, né, não havia a questão do casamento múltiplo, né, de várias mulheres. A Bíblia nos diz que essa notícia alegrou a Abraão. Emoções. Alegrou Abraão. Porque o que ele mais queria era ter um filho. Isso afetou, isso trouxe essa alegria. Porém, isso mexeu com o seu sentimento. Dentro do seu sentimento estava a questão da expectativa. De esperar, de aguardar, né, de ter a orientação certa de Deus, de crer que ele era poderoso para abrir a madre de Sara. Porém, antes que isso acontecesse, já por fato dele ser levado pelas emoções e sentimento, tendo ainda assim o alicerce da promessa de Deus, ele achou que isso se daria pela sua própria razão, pela sua própria, vamos dizer assim, habilidades, ou até mesmo condição. Porque ele tinha 75 anos. E diz as Escrituras que ele, por uma questão comum a qualquer casal, levar ao conhecimento da sua esposa Sara, que possivelmente também se alegrou com ele, porém não entendendo e a fé dela não alcançando, né, a certeza de que esse filho viria dela mesmo, ela propôs, né, a Abrão a se deitar com a sua serva Agar, onde dela veio Ismael. Porém, a Bíblia nos mostra o conflito, as inquietações, as aflições. Podemos até chegar a levar ao grau de tribulação que se encontrava a partir daí, que se passou a se encontrar e conviver sobre este clima desta casa, deste homem chamado amigo de Deus. Ele estava, temos que entender, sob um processo de aperfeiçoamento. Então, vencido pela emoção e pelo sentimento, dentro de um desequilíbrio, é que aconteceu tudo isso. Porém, quando ele pensou que isso estava dentro das suas habilidades, dado da sua condição, e olha só, hein? Que oferta, hein? Tomar a sua empregada, por certo, muito mais nova do que ele, e ter um filho, isso foi uma atitude que Abraão tomou e Sara, conduzido justamente pelo desequilíbrio entre a emoção, a alegria da promessa, e o sentimento que estava voltado à questão da expectativa, que se tornou em ansiedade. Ainda que Abraão, ele erguia o seu altar diante de Deus. E observe que, a partir do momento que Ismael nasceu, observe tudo isso, que Ismael nasceu, que Ismael cresceu, diz-nos a Escritura, quando ele chegou a uma determinada idade, não posso precisar aqui se é 12, se é 14 anos, está mais para a segunda idade aí, 14 anos, e disse que ele fez uma festa, né? Ismael aí está numa idade já de tomar decisões, né? Já era um garoto, já era um moço, parecia um adolescente, né? E diz-nos a Escritura que aí, Abraão, nesse período, em que o nascimento de Ismael e o nascimento de Ismael, o nascimento de Ismael e ele crescer,
Abraão se esqueceu agora de levantar um altar para Deus. A comunhão do Senhor foi afetada por esta decisão. Observe tudo isso. Isso trouxe uma situação que trouxe conflito para casa e afastou Abraão de Deus. Por isso que precisamos da direção de Deus. Por isso que precisamos compreender que ainda que tenhamos nas Escrituras promessas maravilhosas para a nossa vida, precisamos buscar em Deus a direção, esperar no Senhor o momento do cumprimento dessa promessa. Aí diz a palavra do Senhor que Deus entrou em cena novamente, segundo a sua longanimidade e misericórdia, e propôs para Abraão, né, falando de que ele teria um filho das entranhas de Sara. E a Bíblia diz que Sara se riu dentro da tenda, por conta da questão da fé. Porque, pela questão de não descansar, escolher não descansar em Deus. Então, por isso, Deus, após um ano passou, Sara teve um filho chamado Isaac. E diante disso, aí sim, a Bíblia diz que Deus encheu a boca de Sara e de Abraão de alegria. Isaac significa né, encher de alegria, né? Significa alegria. Aí diz que a palavra de Deus que a partir daí, aí trouxe novamente, houve a harmonia, houve paz, né, naquele lar, né? Situações que ele precisou tomar, né, dando a Sara o que lhe era devido e dispensar Sara, porque Ismael era o filho de Agar, enquanto Isaac era o filho da promessa. Então tudo isso se deu justamente por conta do afastamento de Abraão deste altar e de esperar e tomar, entregar ao Senhor, buscando a direção e o momento para que isso acontecesse. Agora vamos estar lendo a leitura prática. A verdade prática, melhor dizendo, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nosso sentimento. Observe o quanto Deus aqui já começou a falar conosco, através, né, desta menção que fizemos aqui, do momento ali de Abraão com Sara e a promessa de Deus, né? Ele usar um método que estava dentro da característica humana, sem qualquer direcionamento de Deus. Tinha promessa, mas ainda não tinha direcionamento que deveriam colocar diante de Deus, do Senhor, dado o momento que estava passando de grande alegria, né? Grande alegria e um sentimento de uma expectativa, né, avultante, né? Estava tomando conta ali daquela família. Então, acima de tudo e de qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Leitura bíblica em classe, Filipenses 4, 4 a 7, Mateus 9, 36, João 11, 35 e 36. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos, olha aí. Outras traduções dizem ansiosos, por coisa alguma. Antes a vossa petição seja conhecida diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo trata, amados, com os irmãos de Filipos, no momento em que ele não estava vivendo águas brandas. Paulo trata aqui e orienta os filipenses, segundo os versículos que nós lemos, sobre um campo de possibilidade, né, de progresso, de prosperidade, e ser motivado por isso, né,
a escrever essas letras para os filipenses, nesses termos que aqui lemos. Mas a história diz, né? A realidade do contexto desta carta diz que Paulo estava na prisão, irmãos. Então, Paulo, por si, pelo legado que ele tinha em testemunho, né? Tanto no que diz respeito à comunhão dele com Deus, como à instrumentalidade dele por Deus, podia levar Paulo a uma crise existencial. A perguntar e se questionar a si mesmo por que aquilo, por que ele estaria passando por aquele momento, se ele estava no centro agora da vontade de Deus, se ele estava agora na direção de Deus, se ele estava sob o exercício do dom que Deus deu para ele, que foi o dom apostólico. Ele podia ter tomado esse caminho, mas o que nos deixa entender pelas palavras de Paulo do porquê ele não tomou esse caminho, que é comum a nós. João Batista entrou por esse caminho. João Batista, justamente no momento que ele estava preso, antes mesmo dele ser degolado, ele pegou o seu discípulo e enviou eles ao Senhor Jesus para confirmar se era ele mesmo. Por quê? João Batista tinha uma experiência com Deus. João Batista tinha um estreitamento com Deus. João Batista tinha uma chamada de Deus. E em face dessa chamada de Deus, ele teve também experiências com Deus, segundo a que ele teve diante do batismo do Senhor Jesus. Quando ele ouviu uma voz do céu dizer: "Este é meu filho amado", a ele ouvisse. Quando ele teve a visão que viu da pomba descendo sobre Jesus. Então tudo isso, né, ele pensou que considerou que dali para frente ele estava, né, sempre em sintonia com o Senhor. Aí ele vai e é preso por estar fazendo, não fazendo conluio com a mentira, não fazendo conluio com o pecado. Ele repreendeu ali o imperador Herodes por conta de pegar a esposa do seu irmão Felipe. E diz na Escritura que a partir dessa exortação dada àquele rei ímpio, diz a Bíblia que João Batista foi preso. E a partir desta prisão, ele chegou a esse momento, quem sabe, a questionar: por que eu estou aqui? Será que é ele mesmo? Se eu batizei ele, se eu tive aquela visão, é ele mesmo? Porque com tudo isso eu vim estar nessa condição. Aí foi quando Jesus mandou aquele discípulo falar para João, para lhe fazer lembrar as palavras dos profetas, pelo qual o ministério ele também alcançou, segundo a graça e misericórdia de Deus. E diz a Bíblia que fala para ele que os cegos vê, que os coxos andam, né, que a palavra é pregada aos pobres de coração. E agora nós temos o exemplo de Paulo. Paulo estava no mesmo cenário que João Batista. Porém, dá-nos a entender que Paulo ele não se deixou levar nem pelas emoções e muito menos pelo sentimento. Mas ele compreendeu que a sua vida estava sob o caráter do cuidado de Deus. Independente da sua trajetória, independente da sua carreira. Paulo compreendia que tudo estava sob o controle de Deus. Ele teve outras experiências, quem sabe até mesmo aquela que nos é relatado em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 ali, situação que ele e a sua comitiva passaram, em que ao caráter das suas razões, ao caráter do cenário, ele tinha e os seus colegas de ministério ali evangelístico por certo que aquele era o momento que eles iam morrer. Porém, Deus entrou com providência quando já não havia mais nenhuma providência. Então, essas experiências foram fazendo com que Paulo compreendesse, amados, que somente é em Deus que precisamos descansar. É que somente em Deus é que precisamos levar a nossa mente cativa, expor a nossa necessidade, falar da nossa ansiedade, falar da nossa fraqueza. E, por certo, Paulo,
que teve essa experiência própria, ele pôde então agora garantir para os filipenses. Ele fez: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A paz que Deus deu a Paulo para manter o equilíbrio entre as emoções e o sentimento. Levaram ele a ter um testemunho contundente, um testemunho influente dentro da prisão, a ponto de ele falar nos Filipenses capítulo 1, que até os da guarda pretoriana foram alcançados pela salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, amados, levar ao Senhor as nossas necessidades. E elas não são poucas, amados. Se há alguém mais pedinte do que o ser humano diante de Deus, dado a sua necessidade constante, é eu e você. Somos nós, em todas as áreas da nossa vida. Na área sentimental, na área emocional e na área espiritual. Convivemos com situações difíceis, amados, ao caráter do controle nosso. E nós não podemos ser vencidos. Nós não podemos ser cativos às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Mas que coloquemos diante de Deus, na certeza de que o Senhor há de primeiro lugar. Observe bem o que eu vou estar dizendo aqui para você, dada a leitura que fizemos e a reflexão que estamos tendo. Em primeiro lugar, o Senhor vai nos colocar sobre uma situação de paz. Ainda que haja o conflito, ainda que a tempestade ela seja uma realidade, ainda que as ondas se elevem sobre nós, a nosso coração ele estará em paz. Aí depois nós veremos, o agir de Deus. Porque se os discípulos levassem antes a situação em uma condição de confiança de que aquelas ondas não iam fazer com que aquela embarcação afundasse, e chegando ao Senhor Jesus, solicitasse, suplicasse a ele a compreensão daquele momento, por certo, ele já experimentaria o que Paulo experimentou na prisão. Mas o desespero, a insegurança e a incredulidade fez com que os discípulos chegassem, vendidos às emoções e o sentimento, a falar de uma forma totalmente desumana, totalmente incrédula diante do Senhor Jesus, quando estava na polpa do barco, olha só, dormindo. Essa é uma realidade de paz que o Senhor quer nos dar. E a Bíblia diz que eles chegando diante do Senhor Jesus, eles disseram: não te dá que pereçamos. Olha só, observe o teor desta inquisição ao Senhor Jesus. Observe o teor dessa aquisição a Jesus. Esse questionamento ofensivo a ele, como quem quer dizer: então, para o Senhor tanto faz se nós morremos afogados, se o barco sucumbir? Aí Jesus passando por eles, porque o Senhor Jesus, amados, ele não vai contender, o Espírito Santo que está em nós não vai contender enquanto nós estivermos disposto a permanecer sob o ambiente de desequilíbrio entre a emoção e o sentimento. E a Bíblia diz que Jesus passou por eles, foi até a frente da embarcação e disse, e repreendeu, porque não era um momento de uma ação de Deus, mas um momento de um enfrentamento com as trevas. E ele repreendeu, diz a Bíblia: aquieta-te, vento, e sossega-te, mar, ou vice-versa. E diz a Bíblia que de imediato tudo se tornou em águas brandas. E se voltou para o discípulo e disse, e questionou o discípulo com respeito à sua fé. Então que nós, exemplo do que o Senhor está a falar conosco nessa lição, não venhamos deixar que as emoções nos levem a tomar
e vendida ao sentimento destas emoções, vamos tomar decisões precipitadas. Mas levemos diante de Deus tudo que se diz respeito a essa área em nossa vida. Mateus 9, 36, João 11, 35 e 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelha que não tem pastor. Versículo 11, que trata do cenário de Marta e Maria, diz: quando Jesus chegou ao túmulo, diante do túmulo de Lázaro, ele disse: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então, amado, Deus não tem prazer nas nossas aflições. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas é nós que decidimos caminhar com nossas próprias pernas. É nós que se achamos capazes. Ainda pelo conhecimento da palavra, nos achamos capazes, não nos colocamos sob a esfera do poder e da ação divina em nossas vidas. Não nos colocamos sob a esfera do efetuar de Deus em nossas vidas. Não fazemos isso. Porque Pedro diz, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus, e o que operar, opere segundo, o que ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que tudo o nome do Senhor seja glorificado. Introdução: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, vontade e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. Vemos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Primeiro ponto, o homem, um ser afetivo. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Quando ele fala integralmente, está se referindo à nossa tricotomia, corpo, alma e espírito. Equilibrado. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Qual a conexão existente entre os pensamentos e o que sentimos? E qual a relação desses fenômenos com a vontade e decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Segundo o subponto, afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Terceiro ponto, subponto, principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas.
quando ocorre, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, duas emoções negativas e desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhe causou profunda frustração e angústia. Observe, amados, a herança que obtivermos a partir da morte espiritual. Porque a herança se recebe após a morte de alguém, segundo o estreitamento, segundo a ligação que temos com esta pessoa. E não é diferente, de forma ilustrativa, no que diz respeito ao espiritual. A partir do momento em que a morte entrou por conta do pecado na área que diz respeito ao nosso espiritual, nosso lado espiritual, aí passamos a herdar, a ser herdeiros são heranças indesejáveis. O medo, a vergonha, a raiva, o nojo, a tristeza e tantas outras que poderemos aqui elencar, são heranças que temos em nós, herdamos. Por isso é que precisamos mais ainda entender e compreender o quanto somos necessitados da direção de Deus e da ação do Espírito Santo dele em nossa vida, para que haja, e assim podemos realmente manter este equilíbrio entre as emoções e o sentimento. Quarto subponto, inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica. Tanto a raiva, que foi o caso de Caim, como a tristeza no caso de Neemias, que o rei percebeu seu semblante caído e perguntou o que estava causando tristeza, E diz o episódio que Neemias ali abriu o coração ao rei com respeito às razões da notícia que tinha recebido seus irmãos, que mandou ali buscar quando estavam ali, que estavam ali em Jerusalém. Então, logo, são emoções, são heranças indesejáveis. E precisamos saber conviver com elas. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Essa questão é tratada na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 a 14, versículo 12 a 14, onde ele fala que os sentimentos, são semeados no nosso próprio coração. E depois, pelo processo desta gestação, ele é dado ali a luz ao pecado. E, consequentemente, através disso, a morte espiritual. Outro sentimento negativo, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Emoções, experiência e controle é o segundo ponto. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em caso assim, não constituem um pecado em si mesmo. Aqui nós podemos parar e podemos lembrar de Jó. Jó tendo um testemunho celestial, só tendo um testemunho de Deus, que era o homem mais justo dentre a sua existência, a convivência e do cenário geográfico em que ele vivia. Um homem mais justo, temente a Deus, que se desviava do mal. E diz a Bíblia que diante daquela experiência que Jó passou,
no capítulo 3, ele se abre, se entrega às algemas da tristeza, da incompreensão do que ele estava passando e o porquê, e passa a amaldiçoar o seu próprio dia em que ele nasceu. Porém, Deus, amado, que conhece a nossa estrutura, conhecia Jó como ele nos conhece. Então, dado a essas heranças e a nossa fraqueza e estrutura, o Senhor até compreende quando nós até usamos palavras que não devíamos quando dirigimos a Ele. Quantos Deus ele tem nos privado durante o nosso tempo, dado esse descontrole, e o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos guardado, assim como guardou o próprio apóstolo Pedro. Quando disse: o diabo queria te cirandar, mas eu orei ao Pai e ele não fez isso. Então, observe o poder da oração que Paulo nos manda orar, nos orienta a orar. Ela tem tanto poder para com as nossas vidas, para como também aqueles que nós conhecemos que está sob um estado de descontrole emocional. Quem sabe passando por um período de depressão. Então Jó, ele falou muitas vezes o que não deveria, mas dado o fato dessa característica está em nós. Porém, quando diante da experiência, e essa experiência que Jó teve com Deus através do redemoinho, que revela como estava o seu interior, também ao mesmo tempo revela o quanto Deus compreendia Jó, diante de toda a sua fraqueza. E diante daquele encontro, Jó se abominou a si mesmo, pelas palavras que ele tinha jogado ao vento. E precisamos ter esse cuidado, porque as palavras ela têm um efeito maior do que a bomba atômica. A bomba atômica, o efeito dela é geográfico e limitado. Porém, as palavras, ela pode matar uma pessoa. As palavras podem levar uma pessoa ao suicídio, a tirar sua própria vida. Precisamos tomar cuidado e pedir a exemplo do salmista, no Salmo 19, para que o Senhor nos conceda, um controle sobre as nossas palavras. Que elas venham ser palavras temperadas com sal. Palavras que venham ser de edificação e não de promover um ambiente de distúrbio emocional na vida de quem quer que seja, segundo a sua presente situação, futura e presente situação. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem. Porque a ira está dentro do campo dos sentimentos, que diz que pode se perdurar. E como foi o de Caim. Por isso que precisamos estar diante de Deus. Passei por há pouco tempo, estou dentro desse processo, de perceber, ser machucado por pessoas que você não esperava ser machucado. Ver pessoas agir com você de uma maneira que você não compreende a priori. E para que isso não gerasse um ressentimento, no momento da oração, eu tenho levado ao Senhor esses sentimentos. Porque eu sei por certo que o Senhor, Ele sabe cuidar do meu coração, cuidar do meu sentimento. Como Ele sabe cuidar do teu coração e cuidar do teu sentimento. Cuidar do teu coração e cuidar dos teus sentimentos. E a disposição de Deus para isso é não só nos dar o equilíbrio, mas nos proporcionar uma paz que excede ao nosso entendimento. E essa experiência nos condicionará a um controle, a não se decidirmos precipitadamente, mas buscarmos a face do Senhor. Fato esse que essa experiência fez com que o próprio salmista, no Salmo 46, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração. Não é o Salmo 46, é que eu não lembro agora, provavelmente era o Salmo
37, se eu não estiver equivocado. Na verdade, eu não lembro agora o salmo. Só que o salmista declara: esperei com paciência no Senhor. Se o salmista está dizendo que ele esperou com paciência no Senhor, é que ele estava dentro de um processo, que ele compreendia, que não estava ao alcance da sua mão resolver. Ele reconheceu que a situação que ele estava passando não estava sobre a condição de uma resposta vinda de uma autoridade pública, de um corpo da questão familiar, da questão do seu grupo de amigos. Não. Ele sabia que a sua solução e a sua resposta estava em Deus. E diz-nos a Escritura que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. E me tirou do saco de lodo, ao qual ele caracteriza esse momento que estava passando. E me colocou os pés sobre uma rocha, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor possa tomar por completo, que nós venhamos intervir sobre as rédeas, sobre o controle da direção da nossa vida, pela qual nós já entregamos a Deus. Por isso que Pedro diz que não era para ficar ansioso. E Pedro diz na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, para que entreguemos diante de Deus, lançamos diante do Senhor as nossas ansiedades, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Dizer, eu sou a si mesmo, para justificar roubos emocionais e permanecer neles. Negar a eficácia da obra de Cristo. Segundo subponto, emoção e pecado. O fato da emoção ser instintiva não a retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis à pessoa com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Então Nabal sofreu o próprio juízo de Deus por conta dessa situação. Alguns do povo de Israel também, quando murmuraram sobre a questão do pão que descia do céu, do maná, diz a Bíblia que Deus atendeu ao pedido daqueles israelitas naquele momento. E diz a Bíblia que Deus enviou carne, e eles comeram, se enfastiaram. Porém, a palavra de Deus diz que naquele momento Deus desceu o juízo sobre aqueles que queriam permanecer sob esse estado de insubmissão a Deus, de incredulidade diante de Deus, e preferiu permanecer sob o espírito de murmuração e de soberba diante do Senhor. Então, que primemos pela esta consideração a esse tão relevado assunto que estamos aqui a tratar e que diz respeito a todos nós. Terceiro subponto, o aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o nosso corpo em imediato movimento para lutar ou fuga. Serve, portanto, como ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte
sem ação totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Por quê? Porque ele estava dentro da condição humana, mas nunca ele tomou ou se redundou em pecado, porque o Senhor, ele não houve pecado. Por último, sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e do sentimento, muito tem preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas pelas quais se promete o reconhecimento e compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia e métodos coerentes de ajuda ao ser humano neste tão complexo processo. Isso até a própria palavra nos diz que na multidão de conselhos ou de conselheiros se vence uma batalha. Há momentos, sim, por certo, que um profissional poderá nos ser útil, a nos dar um despertamento, o porquê do momento que estamos passando. Como até um familiar mais próximo, um amigo em que confiamos e abrir o nosso coração. Ele pode ser até mesmo um instrumento de Deus para que nós alcancemos a solução. Porém, ainda que haja essa possibilidade, sabemos por certo, à luz da palavra de Deus, que a sua esfera é muito menor do que insignificativa diante da opção e da escolha em tomarmos a decisão de nos entregarmos e lançarmos ao pé do Senhor. Pensemos nisso. Não podemos negar alguma eficácia. Todavia é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de alguns mestres das emoções promete. No raro se surpreende com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de ser emocionalmente invencíveis. E há muitos que têm se entregado até mesmo à direção do IA, da inteligência artificial. Então, que consideremos esse perigo. Obediência, humildade e oração. Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar dos nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas, e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Concluindo, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe, que possamos tomar por certo essa certeza, que somente nele, em Deus, é que poderemos encontrar a necessária, devida e eficiente condição para que possamos manter o equilíbrio entre as nossas emoções e o nosso sentimento. Logo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão do nosso pecado. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Pela esperança de que um dia haveremos de deixar essa estrutura sobre, Senhor, essas heranças, sobre esses momentos em que passamos. E ali estaremos em perfeição, ó Pai, na sua integralidade, tanto, Senhor, e unicamente, até mesmo espiritual, onde o nosso corpo será já não mais um corpo carnal, porque carne e sangue, diz a Tua palavra, nos darão o céu. Mas o nosso corpo receberemos um corpo celestial, Pai,
e haverá perfeita harmonia. Porém, enquanto aqui estivermos, por certo, somente no Senhor é que encontraremos a verdadeira condição, virtude e graça para tomarmos, Senhor, a decisão correta. E podemos, a exemplo do salmista, esperar com paciência no Senhor, na certeza de que o Senhor há de nos manter os nossos pés sobre a rocha. Faz isso, ó Pai, porque isso fala da firme convicção de que tudo, absolutamente tudo, em nossa vida só se encontra, Senhor, sob o alicerce do inabalável, quando estamos sob essa tão necessária resignação, Senhor, aos teus propósitos em nossas vidas e através da nossa vida. Nós possamos, Pai, ter isso em mente. Podemos chegar ao momento de poder, a exemplo de Paulo, Senhor, conclamar: combati o bom combate, acabei a carreira, porém guardei o principal em todo esse percurso, que é a fé. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome de